Boa noite. Vocês sabem o que é que eu faço quando eu percebo as pessoas falando muito bem ou muito mal de uma pessoa importante, uma pessoa conhecida? A primeira coisa que eu faço é pesquisar. Eu vou olhar o histórico dessa pessoa. Eu vou pesquisar na internet e verificar em muitos lugares o que realmente essa pessoa faz, como é que ela pensa, como é que ela age, o histórico dela e por que ela agiu de uma determinada maneira. Vocês sabem por que eu faço isso? Porque eu acredito que toda pessoa sempre é mobilizada pelo seu comportamento. E você sabe qual é a base do comportamento das pessoas? Os interesses. O dinheiro, o poder, o protagonismo, às vezes alguns sentimentos como a inveja, o recalque e outras cositas más. Vamos ver neste vídeo alguma coisa a esse respeito. Hoje eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu construí para poder entender a natureza humana, o grau de destrutividade das pessoas. Todas as pessoas têm um grau de destrutividade. E nesta tabela eu mostro esses graus e me direciono para análise de todas as pessoas, sejam elas comunistas, extrativistas, lojistas, seja o que forem, políticos, pessoal do STF, pessoal que vai em rua, eu, você, todo mundo tem um grau de infração. Todos têm. É claro que em algumas pessoas esse grau é baixo, em outras é muito alto, configurando uma categoria conhecida pela psiquiatria, chamada de sociopatas e psicopatas. Vai desde o pequeno infrator que rouba uma bala até um psicopata, um sociopata. Isso me fez e simplificou muito a minha visão para poder escolher pessoas para votar, ter, digamos, um retrato de uma pessoa, saber quem ela é, porque na testa dela não está escrito se ela é infrator, se ela é sociopata. Eu tenho que ter uma noção do histórico de vida dela, o que ela fala, o que ela faz. Se eu não tiver essas informações, eu não posso entender e não posso comparar essa pessoa com a tabela. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre as pessoas do STF. Vamos aos destaques de hoje. Lula pede ao STF para anular condenações com base na decisão de ontem da segunda turma que beneficiou Aldemir Bendini. Sérgio Moro diz que diretor-geral da Polícia Federal permanece no cargo. E tem o curioso caso de Renan Calheiros. Gleisi Hoffmann está otimista. Disse no Twitter que a anulação de sentença de Moro pelo STF abre as portas para a nulidade do processo de Lula. A situação de cerceamento da defesa é idêntica. Foi a clara tendência da Lava Jato contra o ex-presidente. Ele não teve a oportunidade da última palavra nos processos, como garante a Constituição. A gente vai ver que a Constituição não garante nada disso que ela está falando. Ela tenta fazer aí uma cortina de fumaça, uma espuma. Como Carmen Lúcia se submeteu a essa aliança de ocasião que seja, com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, para livrar o Aldemir Bendini e abrir a porteira. Então, Carmen Lúcia, mais uma vez, mancha a sua biografia, ela que salvou o Aécio Neves. Eu apontei desde o primeiro dia, ela foi o voto decisivo, um voto totalmente destrambelhado, mas ela foi o voto decisivo para que realmente o Congresso Nacional decidisse sobre aquelas medidas contra o Aécio. E o Congresso Nacional, naquele momento, estava todo articulado para blindagem coletiva, como está agora. Então,
o papel dela ontem é injustificado e talvez até imperdoável. É um momento obscuro e, diria eu, asqueroso da carreira de Carmen Lúcia. Você citou aí a história da ministra Carmen Lúcia e realmente ela surpreendeu com o voto, né? Naquela época em que ela beneficiou o deputado Aécio Neves, então senador, na verdade foi um acordo de presidentes de poderes, né? Um acordão, como se o judiciário pudesse participar de um acordo assim. Isso não pode. O Supremo Tribunal Federal é o controle da Constituição, faz o controle constitucional e não pode se prestar a um papel de fazer um acordo ou conversas deste tipo. Esses 3 ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, na verdade, usaram esta decisão para o Bendini para facilitar a vida de outros condenados na Lava Jato. Turma do Supremo, que vem tomando decisões, aliás, escancaradamente suspeitas, estabeleceu uma jurisprudência aí que contraria ao que pensa o tribunal. Como é que pode uma decisão dessas não passar pelo plenário? É claro que tem de passar. Pelo menos isso. Porque a segunda turma, além de estar sob suspeição, vai perdendo a vergonha completamente. Quer dizer, vem a Glaze e é capaz de dizer o seguinte, quer dizer, o Lula não teve a oportunidade da última palavra nos processos, como garante a Constituição. A última palavra é do juiz. É do juiz que julga o caso e estabelece, decide se condena ou absolve, estabelece a pena, caso ele opte pela condenação, que é sempre baseada em provas. Agora, estão querendo invocar um caso para aplicar, como se fosse jurisprudência mesmo, a outro, né? Um tem delatores, outro não tem, e vale tudo. É o que o Supremo está querendo fazer. Deixa claro que quer acabar com a Lava Jato. Porque outros juízes vão aparecer, eles vão anular também. O primeiro alvo é o Sérgio Moro, mas o alvo principal é a Lava Jato. Né? Não é só Sérgio Moro, não é só o Deltan Dallagnol, eles querem acabar com a maior e mais bem-sucedida operação anticorrupção da história, que, entre outras coisas, acabou com o maior esquema corrupto da história, que foi o Petrolão. E o povo brasileiro não pode deixar que isso aconteça, né, sob o olhar complacente dos prejudicados, dos homens de bem. Nós temos de reagir a isso. Eu fiz um monte de ironias no Twitter quando saíram aí as mensagens roubadas por estelionatários que estavam sendo exploradas pelos petistas para tentar anular processos na Lava Jato, envolvendo eventuais cadarços desamarrados, não ter escovado os dentes, porque qualquer coisa eles estavam usando contra a Lava Jato. Teve um que foi assim, a imprensa petista quer anular Lava Jato porque Moro estava com o cadarço desamarrado e não tinha escovado dentes ao decretar a primeira prisão. Aí eu falei isso da imprensa petista, mas é isso que a segunda turma do Supremo Tribunal está fazendo. Depois de ouvir todos esses comentários, o que vocês acham que tem influenciado o STF? São os interesses dos ministros? É o poder? É o dinheiro que eles ganham? É o protagonismo de cada um? É inveja? Ou é recalque? Até o próximo vídeo que nós falaremos mais sobre o STF. Boa tarde.